Eu quero saudar na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agradecer também pelo incentivo da irmã Gilcália. De início, assim, ela já, na verdade, nos encorajou bastante. Mas, como ela disse no início do culto, quando existe pastor no recinto, é melhor a gente ficar calado, isso é uma verdade. Nós estamos aqui com o pastor Erivaldo e o pastor Sérgio, que fez a oração. Não sei se o pastor Davi Caleb está presente. Está lá embaixo. Então, menos mal, né? É menos um pastor para nos observar, mas ele está ouvindo lá embaixo, e depois ele vai dizer, errou nisso, acertou nisso. Então, glória a Deus pela vida dos pastores que aqui estão. Meus irmãos, antes de nós lermos aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a irmã Sheila. Nós fizemos parte dos adolescentes da Igreja Batista da Liberdade. Eu me lembro da época do pastor Baruch, eu me lembro da época do pastor Marquivaldo, eu me lembro da época do pastor Tiago, me lembro da época do pastor Sérgio, pastor Luiz de França. Foram homens que nos ensinaram muito. E nos ensinam ainda hoje. E a irmã Sheila foi uma companheira, mais uma irmã que eu tive, fora as irmãs que eu tenho. E nós louvamos a Deus pela vida dela. Que Deus possa, Sheila, lhe abençoar, mais do que Ele já tem lhe abençoado. Que os seus 49 anos, né? Amanhã, essa data de amanhã se repita por muitos anos. Desejo. Com toda brincadeira, com toda a simpatia que o Chico tem, ela sabe que é brincadeira, nós temos a irmã como irmã nossa, irmã em Cristo, que Deus possa abençoar. Meus irmãos, nessa noite, eu não vou me estender muito, porque a hora já é avançada, mas eu gostaria de ler, trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Agora eu gostaria de, com os irmãos, ler esse salmo e que os irmãos entendessem a grandeza do que o salmista escreveu nesse salmo. Salmo de número 23. Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Meus irmãos, esse é um dos salmos. Eu vou falar assim. Meus prezados irmãos e amigos que aqui estão aqui na casa da irmã Sheila, o Salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Existem até pessoas que recitam esse salmo sem precisar ler as Escrituras. E a tradição judaica, ela nos mostra como foi, em que circunstâncias esse salmo foi escrito. A tradição nos diz que Davi, o rei Davi, estava em um deserto, à noite, rodeado pelos seus inimigos, sabendo que estaria próximo de morrer, porque os inimigos a lhe perseguirem. E foi nessa ocasião que Davi elevou o seu coração a Deus e escreveu o Salmo 23. Meus prezados irmãos,
é de uma forma magnífica que nós interpretamos tamanha confiança que Davi tinha em Deus. Davi, ele tinha uma confiança plena no seu Redentor. Davi, ele sabia que em qualquer circunstância Deus tinha e teria poder para livrá-lo. Só que o Salmo 23, infelizmente, nos nossos dias atuais, ele tem se tornado, meus prezados irmãos e amigos, um amuleto de crente. Muitas vezes nós, e quando eu estou dizendo nós, eu estou me colocando no meio também, nós estamos abrindo a nossa Bíblia no Salmo 23 e colocando em cima da nossa estante. Nós estamos muitas vezes recitando o Salmo 23 para alguma dificuldade que estamos enfrentando, para algum problema que estamos passando. E esse salmo, infelizmente, não são todos, mas infelizmente, tem se tornado um talismã para alguns de nós. Mas a mensagem desse salmo, ela vai muito mais além do que aquilo que nós muitas vezes pensamos. A mensagem do Salmo 23, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar. Meus irmãos, o que nós temos de entender nesse salmo é que existe uma comunicação entre a criatura, entre o servo e entre o seu Senhor. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele está dizendo, nada mais, nada menos aqui, dizendo assim, eu tenho um Senhor. Eu tenho aquele que rege a minha vida. Eu tenho um Deus que está comigo em qualquer momento. E isso, meus irmãos, contradiz muito o que nos nossos dias atuais acontece. Nos nossos dias atuais, esse relacionamento do Salmo 23 inverteu. Nós estamos muitas vezes determinando a Deus. Nós estamos muitas vezes dizendo assim, Deus, eu quero isso. Deus, ele na verdade, para os nossos dias atuais, ele se tornou nada mais, nada menos do que um servo. Em que nós temos de chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero isso. E Deus tem de dizer, quer quando? Deus, eu quero dinheiro. E Deus olha para a gente e diz assim, quanto é que você quer? Mas Davi, ele está declarando no primeiro verso desse salmo, dizendo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi está dizendo o seguinte, ele é quem manda, e eu tenho de obedecer. Nós estamos, meus prezados irmãos, fazendo de Deus nada mais, nada menos que um garçom de luxo. Eu não sei nem se existe nos nossos dias de hoje, mas antigamente existia naqueles restaurantes mais requintados, o maître. Né? Era aquele, vamos dizer assim, o chefe dos garçons, aquele que servia, aquele que quando tinha algum problema, ia lá, tentava resolver com o cliente, para que o garçom não se envolvesse. Então muitas vezes, meu irmão, nós estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Estamos simplesmente buscando a Deus nos momentos de dificuldade. E esquecendo que Ele não deixou e nem vai deixar de ser Deus na nossa vida. Então, meus prezados irmãos, essa é a relação dos dias atuais. Deus, Ele pergunta o que nós queremos. E nós exigimos o que queremos que Ele nos faça por nós. Mas só que esse Deus, meus irmãos, é tão misericordioso, é tão bondoso, que mesmo muitas vezes nós agimos dessa forma, Ele ainda nos pega pela mão. E diz assim, vamos dar um passeio? Vamos passear? E Ele começa a passear. Vou colocar a Shirley na história, porque o culto é em homenagem, em comemoração a ela. Deus pega a Shirley pela mão e diz assim, Shirley, vamos passear, vamos dar uma volta. Vamos andar pelos caminhos verdejantes. Aí Deus vai e abençoa Shirley com todo tipo de bênção. Deus vai e abençoa a vida profissional de Shirley, a vida profissional de Shirley, a vida sentimental dela. E Deus anda e mostra campos verdejantes, aquelas coisas magníficas, aquelas coisas belas. Mas chega em determinado momento, que ele diz assim, Shirley, é o seguinte, eu vim com você até aqui.
eu não vou deixar você não. Eu vou continuar com você. Mas eu vou ficar só observando agora. Aí entra justamente no verso 4. Quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Meus prezados irmãos, no dia 19 de outubro de 2012, a irmã Chica, ela teve de andar por esse vale. E eu gostaria de deixar bem claro para todos os irmãos que estão aqui. Todos nós, um dia passaremos por esse vale. Todos nós. Pode ser que não seja em uma enfermidade, mas pode ser um problema com o marido, pode ser um problema com o filho, pode ser um problema financeiro, mas todos nós, indistintamente, um dia passaremos por esse vale. E meus prezados irmãos, esse vale de sombra de morte que a Bíblia nos fala, é justamente o dia mau. É justamente aquele dia em que você olha, mesmo nós que somos cristãos, mesmo nós que temos a confiança plena em Deus, nós olhamos e dizemos: meu Deus, onde é que o Senhor está? Meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que é que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que, meu Deus, que o Senhor consentiu que isso acontecesse na minha vida? E meus irmãos, para resumir mais a nossa mensagem, porque nós temos pouco tempo. O vale da sombra e da morte nada mais é do que algo seletivo para a nossa vida. É justamente nesse vale, é justamente nessa situação, que Deus vai olhar para você e vai olhar para mim e vai dizer assim: quem você é? Quem você é? E eu podia dizer assim, Deus poderia olhar para mim e dizer: Davi, quem você é? Irmã Selma, quem você é? Porque, meus prezados irmãos e amigos, a melhor coisa que existe é servir a Deus com o bolso cheio. A melhor coisa que existe é servir a Deus com a sua feira feita, com a sua casa própria, com o seu trabalho, com a sua saúde. Imagino eu que quando a irmã Shirley, lá em 2012, ela olhou para aquele diagnóstico e disse: meu Deus, e agora? Servir a Deus, meus irmãos, de uma forma tranquila é muito bom. Servir a Deus com as contas pagas é melhor ainda. Servir a Deus sem precisar tomar um comprimido é a melhor coisa que tem. Agora é nessa situação, é nesse vale, que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu quero ver quem você é agora. Será, meus prezados irmãos, que quando esse dia chegar, Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: servo bom e fiel, você foi aprovado no vale. Glória a Deus. Porque, meus prezados irmãos, não existe aprovação sem luta. Não existe aprovação de Deus sem prova. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto, nesse salmo, é que mesmo Davi dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi, meus irmãos, tinha certeza que Deus estava comigo. No momento de maior dificuldade, no momento de maior tristeza, no momento de maior tribulação, Davi disse: eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus prezados irmãos, essa vara que a Bíblia fala, Deus colocou no meu coração para que eu passasse para a sua igreja. E simboliza disciplina. O pastor, quando ele, Davi, na verdade, ao escrever esse salmo, ele já era rei, mas Davi foi pastor de ovelhas. Davi sabia plenamente como guiar um rebanho, Davi sabia plenamente o que era que acontecia em todas aquelas situações. E Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, meus prezados irmãos e amigos, é justamente a disciplina, a ordem, a decência. Nós somos crentes, não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos dizer o que vem na boca. Nós não podemos dizer o que vem nos nossos pensamentos. Nós não podemos agir de qualquer forma.
Porque Deus nos puxa e diz assim: volte, você é meu servo, você tem de andar aqui, assim, assim, assim. E se Ele é o meu Senhor e o meu pastor, eu tenho de obedecer. Eu tenho de obedecer. Se nós, meus prezados irmãos, estamos vivendo outro tipo de evangelho, em que você faz o que quer, em que você pensa o que quer, em que você diz o que quer, em que você magoa e não pede perdão, você não tem coragem de perdoar, você acha que é melhor do que todo mundo, você está vivendo alguma outra coisa, menos o evangelho de Cristo. Menos o evangelho de Cristo. A tua vara e o teu cajado. O cajado, meus prezados irmãos, era justamente a ferramenta que o pastor usava para quando uma ovelha se desgarrava. A Bíblia diz que os pastores subiam por penhascos, desciam nos vales, passavam por situações constrangedoras, mas eles iam buscar a ovelha. Eles iam buscar a ovelha. E muitas vezes, quando eles chegavam no local onde a ovelha estava, eles não tinham o acesso, eles não tinham como chegar até a ovelha, eles não tinham como puxar a ovelha, eles usavam justamente o cajado. O cajado era uma ferramenta que na ponta tinha como se fosse um semicírculo. E ali aquele pastor chegava, colocava aquele cajado lá naquela fissura de uma rocha, onde a ovelha estava presa, ferida, machucada, e o pastor ia lá, laçava aquela ovelha, puxava, colocava ela nos braços e levava para o aprisco mais alto. Então, Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Agora, meus prezados irmãos, o que me chama mais a atenção nesse texto é justamente o final do Salmo. Quando diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Meus prezados irmãos, quando ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, eu gostaria que os irmãos imaginassem, começassem a pensar aquela situação que você passou, que Shirley passou há 3 anos. Aquela situação que alguém que está aqui me ouvindo pode ter dito: eu passei há 10 anos atrás. Meu irmão, você não morreu por quê? Porque Deus estava contigo. Shirley, você não partiu para a eternidade, porque Deus tem propósito na sua vida. O médico pode ter desenganado, o médico pode ter dito: não vai dar certo, como ela mesma me falou hoje. O problema que ela tinha, o médico disse que era muito antigo. Mas a última palavra, meus irmãos, é a de Deus. A última palavra é a do pastor da igreja. Então a irmã Shirley só está aqui porque Deus usou de graça e misericórdia. Aqueles irmãos que estão aqui, que já tiveram algum problema de enfermidade, só estão aqui porque Deus usou de graça e misericórdia. Preparou uma mesa na presença dos inimigos. Tanta gente dizia: não vai dar certo. Tanta gente dizia: não vai. Tanta gente dizia: morreu. E olha onde é que ela está. Para a glória de Deus. Então, meus prezados irmãos, Deus ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da vida. Davi ele entendia da seguinte forma: eu era pastor de ovelhas. Hoje eu sou rei de Israel. Mas eu sou rei de Israel. Bondade e misericórdia de Deus. Meu irmão, você comprou um carro novo. Bondade e misericórdia de Deus. Você está com saúde. Bondade e misericórdia de Deus. Você está respirando. Bondade e misericórdia de Deus. Você está empregado. Bondade e misericórdia de Deus. Você está livre de tanto problema. Bondade e misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós não somos ninguém diante de Deus. Se os irmãos pudessem analisar que esse universo que nós vivemos, essa galáxia que nós vivemos, esse planeta que nós vivemos, diante de Deus, não significa nada, os irmãos iriam entender que Deus nos ama com bondade e misericórdia. E uma coisa que me chama muita atenção
é que no finalzinho do verso, no finalzinho do salmo, ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Passou por pastos verdejantes, passou pelo vale da sombra e da morte, passou pelas dificuldades, passou pelos problemas, mas o camarada está arraigado lá dentro da casa dele, que ele não sabe. Quantos e quantas pessoas, crentes, pessoas que tiveram história, e qualquer circunstância que aparece na sua vida, a primeira coisa que ele faz é ir embora da casa dele. E eu estava me lembrando aqui, meus irmãos, Deus falando no meu coração a respeito de Davi, mais uma vez. Quando Davi adulterou com Batseba, a Bíblia diz que Davi teve um filho, e Deus disse: eu vou matar o menino, porque ele é fruto de um pecado. E a Bíblia diz que Davi, durante 7 dias, orou, jejuou, rasgou as vestes, jogou cinza sobre a sua cabeça, se humilhou na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando aquela criança morreu, quando não existia mais situação de vida para aquela criança, já estava morta, a Bíblia diz que os oficiais de Davi começaram a falar, cochichar por perto, mas não queriam que ele escutasse. Porque diziam: se ele está assim durante 7 dias, a criança é viva, quando ele souber que a criança morreu, ele pode até se matar. Os guardas pensavam que era isso. E Davi ouviu tudo aquilo ali e perguntou: a criança é morta? Aí os guardas disseram: é morta a criança. A Bíblia diz que Davi se levantou da terra, se banhou, se vestiu, se alimentou, entrou no templo e adorou. Meus prezados irmãos, a adoração a Deus é a essência da nossa vida. Em qualquer circunstância da vida, louvemos e adoremos ao nosso Deus. Amém. Lembre aí, por maior dificuldade, por maior problema, pela circunstância pior que nós podemos ter passado, Deus está lá. Deus está lá. Deus está contemplando. Deus está livrando. Se você perceber da sua casa até a casa da irmã Shirley, quantos livramentos você teve, você vai ver que foi a mão de Deus sobre a sua vida. Então, meus prezados irmãos, que Deus possa nos abençoar. Nós teríamos mais alguma coisa para falar para os irmãos, mas como o tempo não nos permite, eu gostaria que Deus aplicasse essa palavra no coração dos irmãos e que nós pudéssemos entender que só existe um Senhor e nós somos servos. E aquilo que o Senhor fala, que o pastor fala, o servo tem que obedecer na glória de Deus.